Saúdo a todos que nos acompanham por meio deste canal. Assim, amado irmão em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse culto ao Senhor. Nós vamos iniciar lendo uma porção das Escrituras. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 33. Salmo 33, dos versos 3 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que Ele fez merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam, porque Ele falou, o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Oremos. Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, estamos em Tua presença, Senhor. Ó Deus, para Te adorar, cultuar a Ti, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que tudo quanto formos a fazer neste lugar, seja para nossa edificação e para a glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Adorai ao Rei do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ministrar um hino da nossa harpa cristã, número 124. Aleluia. Todos juntos
que existe está sob o seu domínio. Por isso nós continuamos a dizer: Jesus, oh, Tu és o Senhor de toda a terra. Aleluia. És o Senhor de tudo. Glória ao Teu nome, Jesus. Ele é o Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus. Glória a Deus. Entre as nações, há um só Deus de tudo, em nenhum outro, aleluia, a salvação. Ele é o Senhor de tudo. Há um só Deus, um só Deus. Há um só Deus Entre as nações. entre as nações. Todo-Poderoso, aleluia. Há um só Deus De tudo. em nenhum outro, a salvação. Ele é o Senhor de tudo. Aleluia. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de Glória ao Teu tudo, nome, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus entre as nações. Há um só Deus Tudo que existe. de tudo, em nenhum outro, a salvação. Ele é o Senhor de tudo. Há um só Deus, há um só Deus, há um só Deus. Há um só Deus entre as nações. Há um só Deus de tudo, em nenhum outro, a salvação. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. É Senhor de tudo, aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. És Senhor de tudo. Por isso nós não nos cansamos de consagrar a nossa vida a Ti, Senhor. Porque és Senhor de tudo. Vamos continuar na presença do Senhor, dizendo que ao Rei dos Reis nós consagramos tudo o que somos. Ele é Deus Criador. Toda a terra se rende aos seus pés, aleluia. Oh,
Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
majestade a ti, Senhor, o Rei dos Reis, o poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Proclamamos a tua glória, Senhor. Majestade, soberano, santo, grande eu sou, digno de ser adorado, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Rendemos-nos diante da tua grandeza, Senhor. És tu que governas todas as coisas. A nossa vida está em tuas mãos, Senhor. O louvor, a adoração a ti, Deus. Por isso dizemos a honra e a glória a ti, Deus. A honra e a glória, a honra e a glória. A honra, a honra, a glória, a força, o domínio, o poder, Senhor. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, Jesus, e o louvor. Aleluia, 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 aleluia. A honra, a glória, A glória, a força e o poder. e o poder Ao ao Rei Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder a ti, Senhor Jesus, e o louvor e a adoração a ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Santo Espírito. Toda honra e glória são para ti, Senhor. Vamos prosseguir ouvindo com toda a reverência a palavra do Senhor. Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de, mesmo sendo nós pecadores, podermos o servir com fidelidade, com dignidade, de acordo com a operação que Ele tem operado em nossas vidas. Não somos merecedores, mas a sua graça se tem manifesta em nosso favor, nos dando esta oportunidade de sermos úteis na sua obra. Na mensagem de hoje, gostaria de falar do tema Descubra o seu valor e seja útil e prestativo. O tema da nossa mensagem é Descubra o seu valor e seja útil e prestativo. Convido os amados irmãos para uma breve oração. Bom Deus e Pai, te adoramos. Glorificamos o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti porque digno és tu e merecedor de receber glórias, honras e exaltação. Obrigado pela honra, Senhor, que nos tens dado de termos a vida, a existência e o dia de hoje para podermos viver. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida de gratidão e também de serviço a Deus, de tal maneira que o teu nome, Senhor, possa receber glórias. Ilumina-nos, Senhor, instrui-nos, Senhor, e capacita-nos, Senhor,
para que através desta ministração, Senhor, cada um de nós seja desafiado, Senhor, a ser útil e prestativo, de tal maneira que o Senhor possa receber glórias. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, vos convido para abrirmos juntos a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo 1. Estaremos lendo os versículos 26 até 28. Lembrando, o tema da nossa mensagem é: descubra o seu valor e seja útil e prestativo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Como podemos ver nesta passagem bíblica, o homem foi chamado para frutificar, para multiplicar. Isso fala de convívio social. Multiplicar, frutificar, fala de uma necessidade de povoar a terra com seres humanos, ao ponto de que esses seres humanos possam ter um convívio social. O ser humano, segundo a passagem que nós estamos a ler, foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem da parte de Deus o Espírito de Deus, o qual, através de um sopro, Deus colocou nele esta capacidade de vida. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Neste sentido, Deus colocou dentro deste ser humano algo de si, algo que o identifica com a sua eternidade de existência. Deus retirou do seu ser algo de sua própria existência, o Espírito, e fez com que este homem fosse feito alma vivente. E devia dominar e também ter a capacidade de criar. O que queremos dizer é que esta imagem de Deus no ser humano faz com que este ser humano tenha a capacidade de viver como Deus é vida, de existir porque Deus existe e também de ter capacidade de domínio e de ser criador. Na semelhança de Deus no ser humano, quando tentamos olhar os atributos de Deus, analisando o atributo de Deus, podemos entender que há muitas faculdades no ser humano que o identificam como esta criatura que Deus criou, à sua imagem e semelhança. Pensamento. O ser humano articula pensamento. Tem uma capacidade de articulação do saber. Ele tem uma capacidade de execução da vida. Tem uma capacidade criativa. Podemos conferir vendo
como o ser humano se tornou aquele que fabrica ferramentas de execução para facilitação da atividade do dia a dia. Então, toda a fabricação que o ser humano fez tinha como propósito, ou tem como propósito, facilitar a sua vida. Então, Deus, o soberano Senhor, o Altíssimo Pai, o dono da vida, o dono da existência, tem esta capacidade de colocar no ser humano esta possibilidade de vida, que é, então, esta capacidade do ser, que ele próprio, o ser humano, se torna um criador. Podemos ver máquinas, carros, computadores, telefones e muito mais. De tal maneira que só podemos admirar quando um avião com muitas pessoas decola e vai andando e termina voando e chega ao destino. Quando um grande navio com muitos contentores em cima do mar está navegando e chegando ao porto do seu destino. Podemos olhar os telefones que nós temos, os computadores que nós usamos, a forma espetacular como nos ajudam e nos facilitam na execução. Então, o ser humano tem uma capacidade de articulação do pensamento e se torna um criador, porque foi criado à imagem e semelhança de um Deus que tem pensamentos, sentimentos, vontade e tem capacidade criativa. O ser humano tem sentimentos, demonstra alegria, demonstra tristeza, demonstra bondade e misericórdia. Lembrando, o nosso tema é: descubra o seu valor e seja útil e prestativo. Se tens uma capacidade intelectual que podes usar para o bem comum, que podes usar para o teu próprio bem, que podes usar para o bem daqueles que estão próximos de ti, então, use. A capacitação de Deus para o ser humano não é precisamente para si próprio, mas para que ele possa ser um instrumento para o louvor da sua glória, criando um mecanismo de facilitação para um convívio e uma vida facilitada para os demais. Então o ser humano demonstra tristeza, demonstra alegria, bondade e misericórdia. Será que você tem se perguntado a cada dia o quanto você tem contribuído para trazer alegria para alguém? O quanto você tem diminuído a tristeza de alguém? O quanto você tem sido bondoso para alguém? Por que não ser misericordioso? Todas essas capacitações estão dentro de você, para você ser útil e prestativo. Mas também no ser humano Deus colocou vontade. Não somente pensamento, não somente sentimento, mas também vontade. Esta capacidade de determinar fazer ou não fazer o que a pessoa quer fazer. Aquilo que a pessoa deve fazer. Ou poderia fazer. A vontade faz o homem ser capaz de agir com responsabilidade. Ter capacidade e desejo de fazer algo, criar o bem-estar para o seu próximo. Criar o bem-estar para a sua família, criar o bem-estar para seus filhos, para sua esposa, para seu esposo. Ser uma pessoa que faz com que a outra pessoa sinta alegria. Podemos entender que todas as invenções são ferramentas facilitadoras das atividades humanas. O que você tem inventado? Não estamos a falar só de maquinaria, não. Até em atitude de palavras, de conversa. Como você tem usado isso para promover o bem-estar da outra pessoa? Descubra o seu valor. Lá no início, na bênção,
que o ser humano recebeu como imagem e semelhança de Deus de multiplicar e frutificar, ele foi chamado ao convívio social. No convívio social, o ser humano é convidado a praticar a justiça e andar humildemente diante de Deus. Daí que as sociedades nasceram. Os grupos sociais nasceram. O nosso assunto é descubra o seu valor e seja útil e prestativo. Ser social significa ser membro de uma família, membro de uma sociedade, membro de uma nação. A pergunta que eu quero colocar para você é: que tipo de membro da tua família você é? Não estou falando da ocupação que você tem, se é pai, se é mãe. Estou falando como você tem sido útil e prestativo na família onde Deus te colocou para estar. Você não está na família onde está por casualidade, não. É um investimento de Deus para o bem-estar. Então Deus te colocou lá, exatamente para você estar lá. A pergunta que eu coloco é: como você tem se comportado? A família que você acha que você criou, e na verdade você criou porque você é parte integrante dessa responsabilidade. Eu quero dizer que Deus te confiou como sendo a pessoa adequada ou as pessoas adequadas para formar essa família que formaram. E como tens honrado a Deus pela família que você construiu e tem? Ou você nasceu para estar? Como você tem se comportado na nação onde você está, na sociedade ao teu redor, no grupo social onde você está enquadrado? Por causa disso, nós somos colocados a posições sociais. Nos tornamos pais, mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs, esposos, esposas, sogros, sogras, genros, noras. Nos tornamos professores, professoras, empresários, empregados, vendedores, compradores. Nos tornamos pessoas detentoras de várias categorias sociais, vários status sociais. A pergunta que eu coloco para você é: como você tem sido útil e prestativo nessa variedade de níveis e status sociais onde você se encontra enquadrado? Qual é o real valor que você tem para as pessoas que estão ao seu redor? Se você é professor, Deus te capacitou para ensinar. Como tens feito isso? Se és aluno, que tipo de aluno você tem sido? Descubra o seu valor. Seja útil e prestativo. Se você é pai, se você é mãe, como tens desempenhado o teu papel, a tua responsabilidade na família que Deus te deu como responsabilidade para criar e para cuidar? Se você é filho, é filha, qual é o teu comportamento? Como tens dignificado a posição que Deus te confiou de estar nessa família onde você está? Esta é uma pergunta que você tem que responder a si e depois responder a Deus. E buscar mecanismo de ser útil e prestativo. Seja um bom pai, seja uma boa mãe. Seja um bom genro, uma boa nora. Seja um bom sogro, uma boa sogra. Seja um bom esposo, uma boa esposa. Seja um empresário que os seus trabalhadores te elogiam. E seja um empregado que o teu patrão se alegra e te elogia. Descubra o seu valor. Quero vos lembrar que até na área espiritual Deus nos dá a responsabilidade e a confiança de estarmos lá. Um ser espiritual que nós somos, nós temos uma possibilidade de culto e devoção a Deus. Temos uma possibilidade de sermos mensageiros de Deus. Sermos aqueles que o Senhor confiou a responsabilidade de ensinar e ministrar a sua palavra. Somos adoradores, somos pastores, evangelistas, mestres, conselheiros, obreiros do Senhor de várias categorias. Lembrando que os status sociais
São meios de identificação de áreas onde podemos ser úteis e prestativos. Então, se você está buscando ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser útil e prestativo, e você não sabe o que fazer, como descobrir um lugar de aplicação, eu tenho uma boa notícia para você. Qualquer ocupação social é uma ferramenta para você ser útil e prestativo. Se você nasceu numa família, é filho, tens a possibilidade de ser um bom filho. Se você é pai ou mãe, tens a possibilidade de ser bom pai ou boa mãe. Se és um colega, tens a possibilidade de ser um bom colega e prestativo e útil para os outros colegas. Então, é só olhar para si e olhar para as tuas próprias ocupações sociais e saberás que, em todo lugar, Deus te colocou para ser útil e prestativo. Deus é Pai amoroso e zeloso. E por Ele ser um Pai amoroso e zeloso, a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho de Deus que você é, porque eu creio que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e por causa de você é filho de Deus, eu tenho outra boa notícia para você. Você tem os cuidados de Deus ao teu dispor. Você tem que saber honrar e servir a Deus durante o tempo da sua vivência. Obedecer ao Senhor em todos os seus desígnios. Deus, como nosso Pai, cuida dos seus filhos. E se você é filho ou filha de Deus, então tenha certeza que os cuidados perfeitos de Deus estão ao teu dispor. Outra boa notícia deste nosso Deus, que é um Pai amoroso, é que você é a herança de Deus. Você tem a preservação de Deus. Você tem que ser preservado por Deus. Não é a tua capacidade de ser ou de adquirir que te faz você ser o que você é, mas é a capacitação de Deus que te concede a graça de ser o que você é e o que você tem. Tanto para ter como para ser, é Deus o agente capacitador desta facilitação existencial. Por causa disso, então, Deus quer que você o glorifique. Como sua herança esteja em seu serviço. E como sua herança, pessoas possam glorificar a Deus através da sua existência. Mas também somos co-herdeiros com Cristo. Como estamos vendo, somos filhos dele, do Altíssimo. O grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Então temos os cuidados de um Pai amoroso e bondoso. Nós somos a sua herança, nós pertencemos a Ele, porque nós somos a geração eleita. A nação santa, o povo adquirido para anunciar as boas novas do Senhor. Mas também somos co-herdeiros com Cristo. Isto é, as bênçãos espirituais estão ao nosso favor, ao nosso dispor. Também temos poder e autoridade espiritual. Se nós estamos caminhando no mundo das trevas e nós estamos em Cristo Jesus, nós temos poder e autoridade de Cristo no mundo das trevas. Em todo lugar onde temos que passar, o Espírito do Senhor se encarrega em nos dar poder e autoridade para que o mundo das trevas nos possa respeitar. E quando ordenamos aos demônios, possam sair, porque nós temos poder e autoridade espiritual. Mas também temos direito de prosperidade, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele cuida de nós e Ele ama a prosperidade do seu povo. Temos que lembrar, amados irmãos, que tudo isto acontece porque Deus nos resgatou. Nós temos uma expiação pela obra expiatória de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Assim escreveu Pedro na sua primeira carta, 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19. Nós fomos comprados, nós pertencemos ao Senhor. Ele nos resgatou
da condenação, resgatou-nos do pecado, resgatou-nos da barreira da separação que nós tínhamos com o nosso Deus por causa do pecado e da transgressão e da iniquidade. Ele nos resgatou. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Escreve Tito 3, versículo 5. Paulo, escrevendo para Tito, nos faz entender isto, que nós somos resgatados segundo a misericórdia do Senhor. Fomos salvos segundo a lavagem da regeneração. Fomos regenerados. Nascemos de novo. Graças ao Senhor, graças à sua operação. E temos a garantia da salvação. A garantia da nossa salvação, amados, é que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios 2, versículo 5 e versículo 8. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, acredite, você é um salvo. Porque não é você que opera a tua própria salvação, mas é Cristo que operou a salvação, que está disponível a seu favor, a meu favor, a favor de todos aqueles que creem. Mas é pela graça. Não é a tua capacidade de ver uma vida de santidade que convenceu a Deus para te resgatar e para te salvar, mas o próprio Deus te salvou e te resgatou pela fé em Cristo Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1, versículo 9. Então não é pelas nossas obras, mas pela realização de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Daí que garantido, amados irmãos, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Nós que temos fé nele, no dia da regeneração, da restauração, estaremos assentados com ele. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados por Cristo Jesus. Ele nos concede a graça do novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro 1, versículo 3 e versículo 23. Como podemos ver, amados, nós somos regenerados e resgatados por Ele. E por sermos resgatados e renovados e restaurados por Ele, como a semente incorruptível, então temos a promessa da vida eterna. Por quê? Porque fomos justificados. Estamos a ver que a nossa salvação tem passos que estão a acompanhar. Nós somos resgatados, somos regenerados, somos salvos e somos justificados diante do Senhor. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, versículo 16. Amados irmãos, o nosso esforço é bem-vindo. O nosso investimento em causa do Evangelho é bem-vindo. Mas temos que lembrar que é por gratidão, por termos sido resgatados e justificados perante Ele. E a sua justiça, amados, é que faz com que a justiça de Deus seja satisfeita e nós temos a obra
da regeneração completa. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, versículo 11, versículo 24. Então, a lei é boa, porque a lei se torna uma isca que nos puxa e nos conduz a Cristo. E quando nós chegamos a Cristo, somos regenerados, somos resgatados e somos santificados. Santificados é sermos dados a qualidade de sermos aceitáveis diante do Senhor. Adquirimos um posicionamento que nós somos admitidos para estarmos na presença do Senhor. Porque assim o que santifica e os que são santificados são todos um. Por cuja causa não me envergonho de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, versículo 11. Então nós somos um com Cristo, o qual se tornou instrumento para a nossa santificação. Então os que são santificados e os santificadores se tornam um. Por quê? Em Cristo Jesus somos adotados filhos de Deus e nos tornamos também filhos de Deus. Por causa disso, Ele é o Filho unigênito e nós somos um com Ele, por causa da operação gloriosa de Deus, da nossa santificação. A palavra de Deus diz que a igreja é santa, santificada em Cristo e é chamada santa. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, versículo 10, versículo 14. Nós somos santificados, aperfeiçoados para sempre. Por quê? Por Cristo Jesus. Ele realizou esta obra uma única vez. E tendo realizado essa única vez, é suficiente para santificar e resgatar a todos que se aproximam de Deus através dela. Somos todos candidatos à vida eterna. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 de João 5, versículo 13. Amados irmãos, permaneçamos em Cristo. Lembrando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E em cada posição social, em cada ocupação social, temos que buscar mecanismo de sermos úteis e prestativos. E valorizemos a obra regeneradora de Cristo em favor das nossas vidas, porque somos candidatos à vida eterna. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículo 7. Então, somos justificados perante a justiça de Deus. Por causa disso, amados irmãos, nós temos direito de vida eterna. Se nós cremos em Cristo, permanecemos em Cristo, temos a certeza plena de que o Deus que nos resgatou nos preservará, nos guardará, nos sustentará até herdarmos a vida eterna. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, versículo 22. Então, nós já fomos libertos do pecado. O pecado nos condenava para a morte. O pecado nos separava de Deus. E graças a Deus por Cristo Jesus, que nos libertou do poder do pecado. Então, agora fomos feitos servos de Deus. E temos um fruto da santificação. Então, somos qualificados para estarmos diante do Senhor. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Esta palavra está dizendo que ter a vida eterna é conhecer a Jesus. É aceitar que Deus é o único Deus.
Não há outro Deus além dele. Se alguém crê no único Deus, o Criador dos céus e da terra, e em Cristo Jesus que ele o enviou, João 17,3 diz que tem a vida eterna. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47 falou Jesus. Ninguém crê em Jesus não consegue ter a vida eterna. Porque é questão de crer naquilo que é o instrumento estabelecido por Deus para alcançar a vida eterna. Repetindo João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Por que de tudo isto? Por que Deus investiu tanto em nós, na criação, nos dando uma capacidade de pensamento, sentimento e vontade, nos dando uma capacidade de sermos criadores como Ele é? É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se alguém não te ama, saiba que pelo menos Deus te ama. E como estamos a falar de descobrir o seu valor, se você é filho de um Deus que ama, aprenda a amar os irmãos. Aprenda a amar a sua família. Aprenda a amar os colegas. Aprenda. Se você está servindo um Deus que investiu em favor dos seus filhos, então aprenda a se investir em prol da causa dos irmãos. Dê o seu melhor, porque fazendo assim, o nome do Senhor será glorificado na tua vida e através da sua vida. Tudo isto queremos dizer que precisa de receber Jesus como Senhor e Salvador. Aceite esse desafio. E se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tenha certeza que você vai ser filho de Deus. E não somente filho de Deus, você vai ser a herança de Deus. E também vai ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a aceitarmos esta verdade do Evangelho e caminhar para a vida eterna, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Te convido para uma breve oração. Bom Deus e Pai, te adoramos e te louvamos, Senhor, porque nos criaste, Senhor, e nos montaste num sistema funcional, e nos deste as tuas faculdades e capacidades, Senhor. Ajuda a cada um de nós, Senhor, a ser útil e prestativo, descobrindo o seu valor em cada posição social, em cada ocupação social que nos colocaste, Senhor. Ajuda a cada um de nós a olhar para cada posição social como uma confiança da tua parte, Senhor, para ser útil e prestativo. Ajuda-nos, Senhor, a não te decepcionarmos, Senhor, em todo o nosso viver. Mas, Senhor, a te servirmos, Senhor, cada dia melhor. Envia sobre cada um de nós, Senhor, a operação contínua do Teu Espírito, a iluminação e instrução do Teu Espírito, a capacitação do Teu Espírito, de tal maneira, Senhor, que em todo o nosso viver, em todo o nosso ser, o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Permita, Senhor Deus, que o nosso pensar e agir possa glorificar o Teu nome, Senhor, e possa motivar outras pessoas a glorificarem, a servir a Ti, Senhor, e a exaltarem o Seu nome. Sê propício para conosco, Senhor. Esperamos receber da Tua parte os cuidados de filhos, porque somos Teus filhos segundo a Tua palavra. Esperamos receber da Tua parte, Senhor, os cuidados perfeitos, Senhor, como Tua herança. E as Tuas bênçãos espirituais e materiais e financeiras, porque somos co-herdeiros com Cristo Jesus, o dono de todas as coisas. Abençoa-nos de uma forma abundante, Senhor. No poderoso e glorioso nome de Jesus nos oramos, na esperança de receber-te, agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe ricamente os amados irmãos, hoje e sempre. Amém.